Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Obrigado. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Igreja Subseção 2 do nosso período de trabalho. Faço cumprimentando as senhoras e os senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores advogados, e hoje peço para saudar os advogados na pessoa do doutor José Torres das Neves. Saúdo também os servidores e tudo na esperança de que tenhamos uma manhã alegre e produtiva. Então, apregoe-se o primeiro processo observando as preferências possíveis. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 23, dígito 92, de 2014, em que são partes Lúcia Helena do Carmo Almeida e Banco Bradesco S.A. Tem a palavra o nobre ministro Douglas. Pois não, presidente. Recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Egrégio 5º Regional, no qual, acolhida a pretensão rescisória deduzida com fundamento no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo 73. Fundamentalmente, se pretendeu a rescisão da sentença que impôs a obrigação de recolher os depósitos do Fundo de Garantia durante o período em que o contrato de trabalho estava suspenso em virtude da aposentadoria por invalidez. A parte recorrida, ré na ação rescisória, a parte recorrente, que é ré na ação rescisória, suscitou a incidência da súmula 83 desta Corte, da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, na perspectiva de inviabilizar o corte rescisório sob o fundamento de que haveria controvérsia acerca do direito que lhe fora reconhecido ao tempo da formação da coisa julgada. Ocorre que, diferentemente do que sustentou a parte ré, ora recorrente, a jurisprudência neste tribunal, em todas as suas 8 turmas e também na subseção 1 especializada, já anunciava a inexistência do direito que lhe fora reconhecido. E, portanto, estou considerando, senhor presidente, correto o julgamento proferido no âmbito regional e, nesse sentido, citando também precedentes dessa subseção, estou votando no sentido de conhecer e desprover o recurso ordinário. Conhece, nega provavelmente o recurso ordinário. Doutor Eli, que patrocina o recorrido. Senhor presidente, com poderes nos autos, mantido o voto do eminente relator, apenas o registro da presença. Está bem, havendo divergência, Vossa Excelência é assegurada a palavra. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Quero informar aos nobres estudantes que o doutor Eli, bem que poderia promover a sustentação, mas como o voto é favorável ao seu cliente, Sua Excelência apenas registra, e esse é um procedimento que vem dando muito certo há pelo menos 10 anos, né, em favor da celeridade processual, mas sem prejuízo de, se houver divergência, Sua Excelência voltar à tribuna e promover a sustentação oral, apenas para esclarecer os visitantes. Não há divergência, portanto, e não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência o relator, decisão unânime. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 565, dígito 08 de 2017, em que são partes Nestlé, Nordeste Alimentos e Bebidas LTDA e Fernando Henrique da Costa Correia. Tem a palavra a nobre ministra relatora. Senhor presidente, aqui recurso ordinário, imunidade de segurança, o ato coautor consubstanciado no
no deferimento do pedido tutelar de urgência para determinar a reintegração de empregado em gozo de benefício previdenciário, concedido, espécie 91, concedido no curso do aviso prévio, direito líquido e certo, presença dos pressupostos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, súmula 371 do TST, orientações jurisprudenciais número 64, 142 da SDI 2 do TST, por analogia. Aqui, no senhor presidente, eu nego provimento ao recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, neste caso, o declínio da sustentação requer apenas o registro da presença. Está bem. Então, registre a presença ilustre do doutor Eli, como no caso anterior, e indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Vamos julgar mais um do doutor Eli. Pode apregoar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 20.852, dígito 19, de 2017, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Vanessa Silveira Ralan. Tem a palavra o nobre ministro Agra. Relator. Senhor presidente, em síntese, houve superveniência de decisão definitiva no processo principal, como se constata em consulta realizada no dia 8/6 agora, junto ao sistema de acompanhamento processual disponibilizado no sítio da internet do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Diante disso, senhor presidente, eu estou denegando a segurança nos termos dos artigos 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009 e 485/6 do CPC de 2015. Vossa Excelência está conhecendo do recurso ordinário. Conhecendo do recurso ordinário e de ofício para denegar a segurança. Denegando a segurança. Porque aqui é recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, apenas o requerimento de registro da presença. Deferido. Registre a presença ilustre do doutor Eli, que patrocina o banco recorrente, e indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. E, doutor Eli, peço que aguarde um pouco, foram 3, vou julgar mais 3 processos, depois chamo Vossa Excelência. Pode apregoar o próximo, que é o 6, né? Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 14.438, dígito 33 de 2010, em que são partes Caixa Econômica Federal e Yara Costa Anibolete. Tem a palavra o nobre ministro relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de ação rescisória na qual se pretende desconstituir acordo regional que considerou que a então reclamada empresa não poderia condicionar a adesão ao PCS de 98 a renúncia de ações judiciais e também a uma obrigatória adesão ao plano de previdência complementar. A pretensão desconstitutiva encontra óbice na ausência de pronunciamento na decisão recidenda a respeito do conteúdo a que se referem os artigos 431 do Código Civil, 461 e 468 da CLT e ainda artigo 7º, 36 e 37 da Constituição Federal, o que atrai ao caso a aplicação da súmula 298 desta Corte. Essa súmula prevê que a conclusão acerca da ocorrência de violação literal a dispositivo de lei pressupõe o que não houve pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada. No mais, corroborando quanto disposto na decisão recorrida em relação à alegação de afronta ao artigo 5º 2 da Constituição Federal, como hipótese de rescindibilidade, a pretensão esbarra também no entendimento já pacificado nesta Corte Superior, nos moldes da OJ 97 da SDI 2. E, por fim, é indicada a vulneração à súmula 51.2 desta Corte, também não alicerça o intuito desconstitutivo da autora, ante o que dispõe a já referida OJ número 25 desta subseção. Por isso, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário, mas o desprovejo. Doutor Maurício Figueiredo. Senhor presidente, pelo recorrido, com procuração nos autos, mantido o voto, apenas o registro da minha presença. Registra a presença ilustre do barbudo Maurício Figueiredo. Vossa Excelência ficou diferente. Mais velho, mais sério. Eu acho que o ministro Emanuel entendeu, não foi, ministro? Ficou diferente, ficou melhor, né? É melhor. Obrigado.
Prazer tê-lo aqui, doutor Maurício. Então, registre a presença ilustre do doutor Maurício, que patrocina o recorrido. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator. Apregou isso próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 784, dígito 73, de 2015, em que são partes Janete de Avilar e Visteon Sistemas Automotivos LTDA. Conceda a palavra à nobre ministra relatora. Senhor presidente, senhores ministros, o Tribunal Regional ele concluiu pela improcedência da ação rescisória proposta com base no motivo que está de rescindibilidade, que está no inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73. Acontece que, nas razões do recurso originário, a recorrente não infirma todos os fundamentos do julgador, que aplicou óbice na súmula 410 do TST, segundo a qual a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Concluindo, abro aspas, a intenção da requerente com a presente demanda é claramente a reapreciação da matéria, olvidando-se da excepcionalidade do seu cabimento e utilizando a ação rescisória como mero sucedâneo recursal. Isso porque a parte se limitou a reproduzir os mesmos argumentos meritórios contidos na petição inicial, quanto à sua alegação de violação iliteral de disposição de lei ordinária, sem atacar todos os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a argumentação trazida pela recorrente se revela suficiente para delimitar a amplitude da devolutividade do recurso por abranger questões que não guardam necessariamente pertinência com os referidos fundamentos adotados pelo regional para julgar improcedente a rescisória. Assim sendo, o recurso ordinário não atende a um dos seus pressupostos de admissibilidade, a saber, a regularidade formal, porque o acórdão ainda subsiste firme pelos fundamentos antes mencionados. Nesse passo, por ausência do requisito previsto no artigo 514.2 do CPC de 73, incide a orientação da súmula 422, item 1 desta Corte. Com efeito, a jurisprudência do TST é no sentido de que não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que foi proferida. E trago aqui jurisprudência desta sessão e proponho conhecer do recurso ordinário, mas negar de provimento. Vai negar provimento. Doutor José Torres das Neves. Senhor presidente, peço a palavra pelo recorrente. Tem a palavra a Vossa Excelência. Ilustre Tempo de presidente, 10 minutos. colendo a corte, com certa vênia da nobre relatora, parece que o fundamento essencial da decisão regional foi combatido. Qual foi esse argumento? É que a matéria, a rescisória, não é cabível para discutir a melhor ou a pior interpretação da lei. Então, no caso presente, parece que não se trata apenas de uma mera interpretação, mas sim daquela que não poderia ser dada. Olhar a hipótese dos autos. E é a seguinte: se discute a possibilidade de demissão de uma empregada que estava em gozo de acidente, benefício acidente, quando a lei veda expressamente essa demissão. Por que o regional afastou o direito à garantia de emprego prevista na lei? É porque o INSS não teria reconhecido a readequação da empregada no emprego, não? A sua readaptação. Agora, acontece o seguinte, é que não resta nenhuma dúvida. Jamais se duvidou, jamais ninguém negou que a empregada foi readaptada. Ao voltar do auxílio-doença, passou a integrar o sistema de computação de dados. Isso é indiscutível. Então, nos parece que não é uma norma interna
ou uma decisão interna do INSS que vai afastar a realidade da vida. O que os autos revelam, sem necessidade de qualquer investigação de prova, e a reavaliação de prova, é que a empregada foi readaptada. Saiu da função que tinha anteriormente, quando voltou do auxílio-doença, e foi para o setor de computação. Se este fato é verdadeiro, então nós não precisamos de cair na vedação da impossibilidade da rescisória para discutir fatos de prova, para a reavaliação da prova. Não precisamos disso. O fato em concreto, que os autos não precisam de qualquer reexame de prova, é que ela veio do auxílio-doença, foi readaptada e, portanto, não poderia ser demitida nesse período do auxílio-doença. Me parece, portanto, eminente relatora, que rogaria de Vossa Excelência a possibilidade de reexame da matéria afastada da incidência da súmula 422. No caso aqui, não é bem a hipótese. Nós não queremos aqui o reexame de prova, fatos de prova. Queremos reavaliação da prova, o reenquadramento jurídico da prova reconhecida nos autos, algo bem diferente. Razão porque se espera o conhecimento tal como está sendo conhecido e o provimento do recurso ordinário para julgar procedente a rescisória. É o que se pede e espera por medida de inteira justiça. Ministra relatora está mantendo? Senhor presidente, o recurso ordinário está para apreciação dos senhores ministros, está as folhas 197 e 199. O regional julgou improcedente, ele consignou os fundamentos que eu transcrevo no meu voto. E aqui, a autora, no recurso ordinário, ela renova seu argumento inicial de que o acórdão regional rescindendo ao não reconhecer a nulidade da dispensa sem justa causa e indeferir o pedido de reintegração, ofendeu a literal disposição de lei. Enfim, senhor presidente, eu mantenho meu voto pelas razões já expostas anteriormente que adiantei. Senhoras e senhores ministros. Senhor presidente. Ministra Adelaide. Para melhor examinar a incidência da súmula 422, eu peço vista regimental com as notas degravadas, inclusive da sustentação oral. Bem, sem prejuízo da vista regimental de Vossa Excelência, o que importa na suspensão do feito, eu estava com uma observação para fazer à ministra Malma, e quero fazer, ministra Malma, todo respeito, é que a aplicação da súmula 422 implica o não conhecimento, porque é carência de fundamento. E Vossa Excelência conclui pelo conhecimento. Está bem, pressupostos extrínsecos. Essa era uma observação que eu ia fazer, mas não devo prosseguir. Entendi. Não é, ministra? Eu adapto. Isso importaria no não conhecimento. Vossa Excelência adapta? Adapto. Ministra Adelaide, Vossa Excelência continua com vista regimental. Você prefere? Porque a ministra Malma vai adaptar. Na verdade, é negar provimento. Então, na verdade, teria que ser por unanimidade, seria assim, como não conhece, nega provimento. Pois é, a despeito dos outros... o recurso ordinário é negar provimento. Pois é, a despeito de todos os outros requisitos de conhecimento estarem presentes, a invocação da súmula 422 importa no não conhecimento poder ser fundamentado. Mas isso é para reflexão, a ministra já vai adaptar, e eu proclamo... Não é? Então, ele tem razão. Eu proclamo que esse feito fica com o seu julgamento adiado, em razão do pedido de vista regimental formulado pela nobre ministra Adelaide Miranda Arantes. Está bem, ministra Adelaide? Pregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.621, dígito 74, de 2016, em que são parte Sociedade Goiana de Cultura e José Maria Baldino. A palavra, nobre ministra Adelaide. Senhor presidente, esse é um processo da 18ª Região. Examino, primeiramente, recurso ordinário, ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 2015, critério de apuração do valor de gratificação de função percebida por mais de 10 anos, erro de fato, e essa hipótese em que o erro de fato que autoriza o corte rescisório com fulcro no artigo 966
8 do Código de Processo Civil de 2015, consiste em erro de percepção do julgador acerca da premissa fática indiscutida e eleita, de modo que, não fosse o erro de percepção, teria o magistrado alçado o fato escorreito como premissa do silogismo argumentativo culminado em decisão diversa do tratamento jurídico outrora adotado. No caso em análise, não se vislumbra o erro de percepção do órgão julgador, mas sim a adoção de tese jurídica acerca do critério a ser adotado para fins de apuração do valor da gratificação de função incorporada. Eu conheço e dou provimento nesse tema, senhor presidente. Com relação à tutela, aliás, recurso ordinário que eu conheço e nego provimento. Quanto ao pedido da tutela de urgência, da tutela, né, de urgência, sim, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, sim, nessa rescisória, impõe-se, portanto, o seu indeferimento. De forma bastante resumida, senhor presidente, esse é o meu voto. Sim, Vossa Excelência está rejeitando a preliminar de arguição de quanto à multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios suscitados em contrarrazões, e conhece do recurso ordinário no mérito e lhe dá provimento. Qual o alcance do provimento, ministra Adelaide? Porque tem advogados, aí podem pleitear, só esse esclarecimento, o alcance do provimento que Vossa Excelência está... qual é o tema de mérito? O tema central de discussão, de fundo, senhor presidente, ele se relaciona com o valor da gratificação que foi incorporado. Sim. Deixa-me ver aqui, ministra Adelaide. Para que eu possa... A incidência de um percentual com o resultante final do valor da gratificação. Sim. Eu estou localizando aqui. Está bem. Aqui, nesse caso aqui, eu vi negando provimento ao recurso. Sim, mas é do reclamante o recurso. Aqui está aqui na gratificação. O tribunal... Eu vou conceder a palavra para os debates e as partes poderão suscitar as dúvidas que, porventura, tenham. Negou o provimento. A doutora Bianca, que patrocina o recorrido, né? Se desejar, tem a palavra para sustentar. Senhor presidente, na verdade, eu patrocino, com poderes nos autos, eu patrocino a recorrente, a PUC. Sim, desculpe, é a PUC, é a PUC mesmo. Agora veja, agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria apenas do esclarecimento. O provimento seria para afastar o percentual e para a incorporação da gratificação pelo valor fixo? Não, senhor presidente, eu vou Vista em mesa. Só porque, na verdade, eu não explicitei muito bem o dispositivo. Eu rejeito a preliminar e os requerimentos de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios suscitados em contrarrazões. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento e indefiro o pedido de tutela de urgência. Sim. Excelência nega provimento. Nego provimento. Porque eu não concluí explicitando melhor o dispositivo. Sim. A ilustre advogada está esclarecida? Sim, Excelência. Requer apenas o registro da presença. Tá bem. Registre a presença ilustre da doutora Bianca Aires de Souza, que patrocina a recorrente Sociedade Goiana de Cultura, e doutor Otto. É doutor Otto? Exatamente. Tá bem.
Vossa Excelência patrocina o recorrido José Maria? Exatamente. Tem a palavra Vossa Excelência. Apenas solicito também o registro, tendo em vista o desprovimento do recurso da recorrente. Está bem. Então, registre a presença ilustre do doutor Otto Lima Neto, que patrocina o recorrido José Maria Baldino. Senhoras e senhores ministros, estão esclarecidos? Dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra Delaide Miranda Arantes. Pregou isso próximo. Ministra Delaide, eu preciso me desculpar com Vossa Excelência, porque eu havia lido do provimento. Por isso, fiquei procurando aqui no voto de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência havia anotado negar provimento. Quem não compreendeu fui eu, né? Por isso, criei essa dificuldade, mas em boa hora Vossa Excelência me socorreu e chamou minha atenção e eu fui reler, tá? Foi isso mesmo. O voto de Vossa Excelência já estava negando provimento mesmo quanto ao mérito. Mas eu me penitenciei também perante Vossa Excelência e os advogados, porque eu não concluí explicitando melhor a parte dispositiva do meu voto. Pois é. Então, está bem. Já está apregoado o 518? Vamos apregoar. Agora é o seguinte. Já julgamos 3, não é? Já julgamos 3. Agora o do doutor Eli... Pelo menos 2, né, doutor Eric? São remanescentes? Pode apregoar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 518, dígito 66, de 2017, em que são partes Arosuco, Aroma e Sucos LTDA e Antônio Lisboa Alves Júnior. Tem a palavra, nobre ministro Emanuel. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui é um mandado de segurança em face do ato coator que determinou o adiantamento de honorários periciais. A jurisprudência desta Corte, senhor presidente, consolidou-se no sentido de considerar ilegal a exigência de depósito prévio para o custeio de perícia, bem como o cabimento do mandado de segurança para salvaguardar a parte de referida ilegalidade, conforme entendimento consubstanciado na orientação jurisprudencial 98 dessa DEI 2. Eu trago precedentes, senhor presidente, um do ministro Alexandre Agra, publicado em 23 de fevereiro desse ano, e outro do ministro Douglas Alencar Rodrigues, de 30 de setembro de 2006. E o voto segue no sentido, senhor presidente, de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para conceder a segurança, a fim de cassar a ordem de antecipação dos honorários periciais pela impetrante, determinada na reclamação trabalhista. Esse é o voto, presidente. Doutor Eli. Pela recorrente, se mantido o voto, apenas registro da presença. Registre a presença ilustre do doutor Eli Júnior, que patrocina a recorrente, e indago se há divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento dos termos do voto e chamo a atenção para a proposição ou a orientação do nobre ministro relator para que se oficie a autoridade coatora com urgência, cientificando-a do inteiro teor desta decisão. Assim será feito, ministro Emanuel. Obrigado, presidente. Pregou isso próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 10.241, dígito 59, de 2015, em que são partes HSBC, Banco Brasil, SA, Banco Múltiplo, e Jones Lang, La Salle, LTDA e outros. Tem a palavra a nobre ministra Delaide. Senhor presidente, mandado de segurança, acordo homologado, é a hipótese de perda do objeto. Ocorre a perda do objeto do mandado de segurança, que pretendia impugnar o ato que determinou a realização de obrigação de fazer, quando superveniente a homologação de acordo, tendo em vista a consequente ausência de interesse de agir. Eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Nega provimento. Nega-lhe provimento. Doutor Eli. Requerimento de registro da presença, senhor presidente. Registre a presença ilustre do doutor Eli, que patrocina o banco recorrente, e indago se há divergência.
Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos precisos termos do voto da nobre ministra relatora Adelaide Arantes. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 10.834, dígito 59, de 2013, em que são partes Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, e Simone Lima Fidelis e outros. Tem a palavra o nobre ministro Douglas Alencar. Não, ministro Agra. Desculpe, ministro Agra. Nada, sem problema. Se é comparado ao ministro Douglas, é uma honra. Senhor presidente, senhores ministros, tal como no processo anterior, aqui houve a superveniência de decisão que fez com que o mandado de segurança perdesse o objeto. E, por isso, eu estou conhecendo o recurso ordinário, mas denegando a segurança. Doutora Débora. Pela recorrente, só o registro da presença. Registre a presença ilustre da doutora Débora Falcone, né, que patrocina a Fundação Petrobras de Seguridade, indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 14.675, dígito 77, de 2010, em que são partes União, PGU, e Altair Rosa e outros. Tem a palavra o nobre ministro Agra. Senhor presidente, senhores ministros, são dois recursos. Sim. O primeiro é o recurso ordinário da União e o outro o recurso ordinário dos réus. Quanto ao recurso ordinário da União, o item 2 da súmula 219 desta Corte, nesta ação rescisória, consagrou o entendimento quanto ao cabimento dos honorários advocatícios em ação rescisória no processo do trabalho, porque a condenação decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar de ofício a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor na petição inicial. Trata-se de processo anterior à reforma trabalhista, mas já havia entendimento consolidado no sentido de que a ação rescisória, por ser de natureza técnica, ela demanda obrigatoriamente a presença de advogado, daí a se justificar, inclusive porque tramita sob a égide do Código de Processo Civil, demanda, então, a intervenção obrigatória do advogado, daí a possibilidade de condenação em honorários. Por isso eu conheço, mas conheço e provejo o recurso. Quanto ao recurso ordinário dos réus, nos termos do artigo 895, inciso 2 da CLT, cabe esse recurso das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos coletivos. Ultrapassado o actídio legal, quando da sua interposição, ainda que observada a contagem dos prazos pela diretriz do artigo 219 do CPC, vigente na época da interposição, o recurso não merece ser conhecido por intempestivo. Portanto, senhor presidente, eu estou provendo o recurso ordinário da União para condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor atribuído à causa, obrigação essa que fica sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015. E não estou conhecendo o recurso ordinário dos réus. Está bem. Do recorrente, doutor Ricardo, quem patrocina o Altair. Eu requero juntado de subestabelecimento, excelência, apenas o registro, presidente. Defiro a juntada de subestabelecimento, que contempla o doutor Ricardo Quintas Carneiro, patrono do ora recorrente Altair Rosa e outros. Doutor, deseja sustentar? Não havendo divergência, apenas o registro, excelência, pela União. Tá bem. Doutor Daniel, pela União, fica sua ilustre presença também registrada. Senhoras e senhores ministros, divergência, dúvida? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos dos votos consignados, nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Agra. Pregou isso próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 717, dígito 91 de 2012, em que são partes União, PGU e José Ribeiro da Silva e outro. Tem a palavra ao nobre ministro Douglas. Ok, presidente. Trata-se de recurso ordinário, originário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que veicula 2 capítulos ou duas questões para exame por este colegiado. A primeira diz respeito à resignação da União com relação à extinção do processo sem resolução do mérito, no que diz respeito à ré Marli Biana do Nascimento Nunes. Neste tópico, eu estou votando, senhor presidente, já havia votado anteriormente, solicitei o adiamento do presente julgamento em razão de uma intervenção da ministra Maria Helena Malman, mas estou ratificando o voto anteriormente proferido no sentido de desprover o recurso neste capítulo, na medida em que a coisa julgada corresponde ao acórdão lavrado em agravo de petição, no qual não foi enfrentada a situação jurídica da ré Marli Biana do Nascimento Nunes, e por isso correta a decisão regional de extinção do processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. O segundo tema, que foi o que ensejou a suspensão do julgamento, diz respeito à possibilidade de rescisão da sentença com a consequente limitação da execução da sentença, não, do acórdão lavrado em agravo de petição, com a possibilidade de limitação da execução em razão do advento do regime jurídico único. A tese esgrimida na ação rescisória é a da incompetência da Justiça do Trabalho. A ministra Maria Helena, na ocasião em que esse processo veio à pauta, nos relembrou da existência de um precedente plenário desta Corte, edificado também com base numa ação direta, numa decisão proferida pela Suprema Corte, numa ação direta de inconstitucionalidade, a de número 1150, relatada pelo ministro Moreira Alves, e Sua Excelência nos lembrava de que a superveniência do regime estatutário posiciona num quadro especial em extinção aqueles trabalhadores que não podem ser considerados investidos em cargo público, cujo provimento depende de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, ou em concurso de efetivação. Foi essa a interpretação que esta Corte, por seu órgão plenário, emprestou à arguição de inconstitucionalidade 105.100, dígito 93 de 1996, relatado, como disse por Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malman. Reconheceu-se naquela ocasião que a Suprema Corte limitou-se a negar a possibilidade de provimento automático dos cargos efetivos, criados na forma do parágrafo 2º do artigo 276 da Lei Complementar 10.098 de 94, pelos servidores seletistas estabilizados nos termos do artigo 19 do ADCT. Porém, não considerou inconstitucional a transmudação de regime desses trabalhadores. São essas as exatas dicções do órgão plenário desta Corte que acolheu a proposta de Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malman. E, nesse sentido, havendo a superveniência do regime jurídico estatutário, impõe-se reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para a execução das parcelas devidas após a vigência da Lei 8.112 de 90, conforme, aliás, consigna a parte final da orientação jurisprudencial 138 da subseção 1 especializada desta Corte. E, nesse sentido, presidente, eu estou votando, então, no sentido de conhecer do recurso e provê-lo parcialmente para, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão apresentado em cópia às folhas 1058/1064 e, em juízo rescisório, limitar a execução movida contra o réu José Ribeiro da Silva às parcelas devidas até 11 de dezembro de 1990. Condena-se a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré Marli Nunes, no importe de 10% sobre R$ 50.000, valor arbitrado à causa na origem. E condena-se o réu José Ribeiro da Silva ao pagamento de honorários à União, também no importe de 10% sobre o valor arbitrado, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 anos, na forma do artigo 11, parágrafo 2º da Lei 1060 de 1950, por ser beneficiário da justiça gratuita. É esse o voto, senhor presidente, que trago e submeto a Vossa Excelência e aos demais integrantes dessa subseção. Doutor Daniel registra a presença. Sim, Excelência. Né? O doutor Daniel já promoveu a sustentação oral do dia 26 de fevereiro. Indago se há alguma divergência.
Presidente, peço vista em mesa, presidente. Vista em mesa ao nobre ministro Lélio Bentes Corrêa. Pegou isso próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 101.669, dígito 88, de 2016, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participar do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira e Lélio Bentes Corrêa. É a palavra ao ministro Douglas. Senhor presidente, eu estou pedindo a máxima vênia à eminente relatora para oferecer um voto divergente. Relembro que se trata de recurso ordinário em mandado de segurança, com o objetivo de cassar a liminar concedida nos autos da ação 11.388, dígito 35 de 2015, na qual o douto juízo reputado coator determinou a reintegração do litisconsorte, senhor Marcos Antônio Rosa. O Tribunal da Primeira Região denegou a segurança pleiteada no presente mandado de segurança em decisão que transcrevo no voto divergente que já foi enviado a vossas excelências e que consta também no sistema. Na ação matriz, o douto juízo da Primeira Vara do Trabalho de Macaé, com base nos documentos que indicavam a incapacidade laboral do reclamante no momento da dispensa, vislumbrou a presença dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo de 73 e deferiu, liminarmente, a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde do reclamante. Essa decisão foi regularmente cumprida. No entanto, após decisão superveniente do INSS, que considerou o reclamante apto para o trabalho, decidiu a empresa ora recorrente proceder à dispensa sem justa causa. Instado pelo reclamante, o douto juízo da Primeira Vara do Trabalho de Macaé proferiu nova decisão de reintegração e de reestabelecimento do plano de saúde, a qual foi atacada no presente mandado de segurança. Nas razões do presente recurso ordinário, o recorrente alega que existe prova pré-constituída de que o terceiro interessado estava apto no momento da rescisão havida em 2 de agosto de 2016. Sustenta que a ordem de reintegração do terceiro interessado foi concedida com base no quadro de incapacidade que o mesmo se encontrava naquela ocasião, tendo tal inaptidão e a suspensão do contrato de trabalho sido apontada como causa de pedir para antecipação dos efeitos da tutela. Assevera que, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, a dispensa do terceiro interessado decorreu de sua inequívoca aptidão para o trabalho, a qual foi atestada por perícia do INSS. Perícia que possui presunção de veracidade e fé pública, e pelo médico do trabalho da própria empresa, o que configurou substancial alteração do quadro fático que havia autorizado a ordem de reintegração pretérita. Pondera que a suposta existência de documentos que comprovariam a probabilidade do direito do terceiro interessado e o risco de grave dano, tem-se que a documentação juntada faz referência a fatos pretéritos à perícia do INSS, documentação juntada pelo terceiro interessado, e ao exame médico de retorno, não se prestando tais documentos para informar a conclusão dos peritos, a conclusão dos peritos do INSS e do médico do trabalho da empresa. Afirma que o douto juiz de primeira instância foi induzido a erro ao afirmar que a guia de solicitação de internação e o laudo médico referir-se-iam a um novo laudo pericial do reclamante, em que se verificou a existência de novas patologias, vez que tais documentos são anteriores à data da perícia médica do INSS e, por conseguinte, à realização do exame médico de retorno. Aduz ainda que, em exame de retorno ao trabalho, novamente a aptidão foi constatada pelo médico do trabalho da empresa, razão pela qual não há falar em necessidade de produção de prova pericial para que seja cassada a ordem de reintegração. Estou considerando, senhor presidente, que assiste, de fato, razão à recorrente. Na decisão interlocutória censurada no presente mandado de segurança, a segunda reintegração foi fundamentada nos seguintes termos, aspas, vistos, etc., não cabe à reclamada revogar decisão legitimamente fundamentada e exarada por este juízo, restando configurada manifesta desobediência ao provimento jurisdicional. Determino a imediata reintegração, bem como o restabelecimento do plano de saúde do reclamante, devendo ser comprovados nos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000, limitada a R$30.000. Quaisquer outros requerimentos serão apreciados quando da realização da audiência já designada. Notifique-se a reclamada, fecho aspas. Como se percebe, todos os aspectos de fato que ensejaram a ordem ou a deliberação empresarial
pela rescisão do contrato sequer foram valorados nesta segunda ordem de reintegração. E, portanto, a ilustre autoridade coatora agiu com desacerto manifesto, data máxima vênia, ao deferir a segunda tutela de urgência vindicada na reclamação originária. A controvérsia gira apenas em torno da alteração do quadro fático probatório que deu lastro para a primeira decisão, na qual ordenada a reintegração e restabimento do plano de saúde. O reclamante requereu sua reintegração com base nos seguintes documentos. Primeiro, receita médica emitida em 16 de junho de 2016. Segundo, decisão do INSS de deferimento do auxílio-doença até 30 de junho de 2016. Terceiro, decisão de indeferimento do pedido de prorrogação do auxílio-doença, Código 31, pelo INSS. Quarto, declaração médica de incapacidade laboral emitida em 28 de junho de 2016. E quinto, atestado médico de afastamento do trabalho por 15 dias a contar de 1º de agosto de 2016. A primeira decisão de reintegração foi tomada com base nos seguintes fundamentos. Nada obstante não haja prova inequívoca nos autos acerca da possível estabilidade acidentária, fato é que os documentos trazidos pelo autor indicam incapacidade no momento da dispensa, o que foi corroborado pela inércia da reclamada em apresentar contraditória às alegações, quando instada a tanto, fecho aspas. Como foi destacado nas razões do presente recurso ordinário, após a constatação da aptidão para o trabalho e consequente indeferimento da prorrogação do auxílio-doença pelo INSS, não mais persistia a situação de fato, inaptidão para o trabalho, apontada como fundamento da primeira decisão interlocutória de deferimento da reintegração e reafirmada na decisão censurada neste mandamos. Do exame dos autos, observa-se que o litisconsorte passivo necessário estava em gozo de auxílio-doença comum, com o contrato de trabalho suspenso, ficando prorrogados os efeitos da dispensa para o período posterior ao fim da inaptidão laboral. A situação posta nos autos não se enquadra nas hipóteses do artigo 118 da Lei 8.213, nem tampouco no item 2 da súmula 378 desta Corte. E, por isso, cessada a incapacidade para o trabalho, a dispensa poderia ser efetivada de imediato, como procedeu a empresa, na linha, inclusive, de precedente desta subseção que transcrevo no voto divergente. Já me aproximando da conclusão, 3 registros ainda se mostram necessários. O primeiro, no sentido de que o atestado médico apresentado, referindo a transtornos das cartilagens articulares, em 1º de agosto de 2016, com a indicação de 15 dias de licença médica, que nesse instante já se esvaíram, em nada se confunde com a moléstia considerada pelo TRT, câncer em um dos rins. Segundo, relativo ao atual estado de saúde do litisconsorte, pois consta, em contra-razões, a expressa admissão de que atualmente encontra-se apto ao trabalho. E o terceiro, centrado na circunstância de que a moléstia que aflige o litisconsorte, ainda que nos inspire sentimentos de solidariedade e penalização, não configura por si só e sob o ponto de vista estritamente jurídico, fato impeditivo para a dissolução do contrato de trabalho à luz dos elementos de convicção produzidos. Por essas razões e com todas as vênias, manifesto a presente divergência e voto pelo provimento do recurso ordinário para conceder a segurança pleiteada, cassando a ordem de reintegração e de restabelecimento do plano de saúde, exarada nos autos da ação matriz. É esse o voto divergente, senhor presidente, que submeto aos ilustres pares. Doutora Vivian. Senhor presidente. Ou não, ministra Adelaide? Vossa Excelência me concede. Vossa Excelência é a relatora. Vossa Excelência me concede a palavra? Sim, tem a palavra, Vossa Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, no presente processo se discute questões bastante relevantes e delicadas. Empregado com câncer, dispensado, ordem de reintegração cumprida, nova dispensa quando estava de atestado médico. Eu, novamente, reafirmo a conclusão do não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança, pois a questão diz com a ordem que deferiu o pedido liminar e determinou novamente a reintegração. E, como já dito, foi pela primeira vez determinada a reintegração, o reclamante é portador de câncer, após retorno foi novamente dispensado, quando estava em período acobertado por atestado médico. E, se à época da primeira ordem de reintegração a autoridade coatora já havia se convencido da verossimilhança, a reclamada, ao dispensar novamente o reclamante, descumpriu a ordem judicial proferida, como entendido pelo ato coator. Assim, com a devida vênia do voto divergente do ilustre ministro Douglas,
eu reafirmo o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Está bem. Então, a divergência, vou tomar votos. Eu estava só chamando a doutora Vívia, porque sustentou na outra ocasião, por enquanto faz o registro, né, apenas. É. Sim, Excelência, por gentileza. Obrigada. Registre a presença ilustre da doutora Vívia e indago... Agora vamos tomar votos, né? Diante da... Senhor presidente. Nega provimento. Então, ministro... Não há divergência. A ministra Adelaide está conhecendo e negando provimento. O ministro Douglas, pelo que consta... não, é que eu estou com o voto... Dá provimento. É que eu estou com o voto da ministra Adelaide aqui. Tá bem. Então, vamos tomar votos. Senhor presidente. Pois não, ministro Agra. Se ninguém mais antigo tiver oposição, eu tenho a intenção de pedir vista. É para abreviar apenas o tempo. Está bem. E Vossa Excelência vai cumprir essa intenção? Vou. Tá bom. Isso é para desanuviar, doutora Vívia. Tá bem. Então, eu proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra. Está bem? Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 757, dígito 09 de 2015, em que são partes Bomix, Indústria de Embalagens LTDA e o Sindicato dos Trabalhadores no ramo químico petroleiro do Estado da Bahia. Tem a palavra do nobre ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato coator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Consultando o andamento atualizado do processo, senhor presidente, do processo matriz pelo sistema informatizado dessa Justiça Especializada, verifica-se a superveniência de sentença de mérito proferida em 9 de novembro de 2017, julgando parcialmente procedente o pedido formulado naquela ação. Ressai, pois, a perda de objeto do presente mandado de segurança. E, nesse sentido, é o entendimento consubstanciado no item 2 da súmula 414 do TST. O voto, portanto, segue no sentido de conhecer do recurso ordinário e de ofício, denegar a segurança impetrada ante a perda superveniente do interesse de agir na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009 e do item 3 da súmula 414 desta Colenda da Corte. Bem, doutora Cíntia. Cumprimentando a Vossas Excelências e demais ministros e ministras, apenas o registro, Excelência. Nossos cumprimentos a Vossa Excelência também. Então, senhoras e senhores ministros, estamos esclarecidos, estamos de acordo, perda superveniente do interesse de agir, e indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Emanuel Pereira, relator. Pregou-se o próximo. Senhor presidente. Pois não, ministro Lélio. Estou em condições de votar no processo, tem com vista em mesa. Sim. Apregou-se. Retorno de vista em mesa, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 717, dígito 91 de 2012, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Tem a palavra o nobre ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, pedi vista em mesa em razão de um detalhe da parte dispositiva que me chamou a atenção e que quero crer, com a devida vênia do eminente relator, que se trata de um erro material. A parte dispositiva lê-se: conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário, julgando parcialmente procedente de pretensão rescisória, para em juízo rescindente, desconstituir parcialmente o acórdão e, em juízo rescisório, limitar a execução movida contra o réu José Ribeiro da Silva, as parcelas devidas até 11/12/90. Quer me parecer que José Ribeiro da Silva é exequente e o acolhimento da pretensão rescisória é exatamente para limitar a execução às parcelas devidas até 11/12/90. Então, talvez aqui
a parte dispositiva queira referir-se a limitar a execução movida contra a União pelo réu José Ribeiro da Silva. É um detalhe, mas que no momento do cumprimento do comando sentencial pode gerar uma dificuldade. Foi isso que me chamou a atenção e por isso a vista em mesa, mas tenho a convicção de que aqui é um mero erro material que submeto à consideração do eminente relator. Eminente ministro relator. Senhor presidente, tem razão, ministro Lélio. Agradeço a sua excelência e retifico a parte dispositiva nos termos já enunciados por sua excelência. Está bem. Senhoras e senhores ministros, estamos esclarecidos? Todos esclarecidos? Estamos de acordo com esse novo texto de correção do erro material, em boa hora, lembrado pelo nobre ministro Lélio. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Douglas Alencar Rodrigues. Apregou isso próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 423, dígito 97, de 2016, em que são partes Wellington da Silva Mota e Banco Cacique S.A. Tem a palavra o nobre ministro Agra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de ação rescisória em que se pretende desconstituir acórdão do Tribunal Regional que confirmou a sentença de improcedência do pedido de diferenças salariais por desvio de função. Essa matéria, no entanto, não constou do recurso de revista. Não tendo constado do recurso de revista a matéria, operou-se o trânsito em julgado em relação a esta parte do pedido, a contar da publicação do acórdão do Tribunal Regional que julgou os embargos de declaração, isso em 22/3/2012. Portanto, ajuizada a ação rescisória somente em 3/11 de 2016, penso que mostra-se inarredável a superveniência da decadência. Por tais razões, senhor presidente, em síntese, eu conheço, mas desprovejo o recurso. Pega para apresentar o recurso. Doutor Cristiano? Sim, excelência. Deseja sustentar? Sim, excelência. Tem a palavra. Tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, excelência. Nós viemos aqui, excelência, suscitando a aplicação do princípio da actionata. Mas, antes de mais nada, eu preciso fazer um breve resumo do processo. Que o reclamante ele ajuizou a ação visando o recebimento de horas extras e o reconhecimento do desvio de função para o cargo de gerente geral ou gerente de negócio de uma agência do Banco Cacique aqui em Brasília. Ocorre, excelência, que a única testemunha levada pelo banco na audiência, que era, por sinal, a gerente geral da agência, informou em juízo que o reclamante ele não poderia exercer a função de gerente de negócio porque a instituição financeira Banco Cacique não atuava no mercado de Brasília no período reclamado. Diante dessa situação, excelência, foi suscitada a falsidade do depoimento, foi pedido ao juízo que oficiasse a Polícia Federal para que abrisse o inquérito pelo crime de falso testemunho. O juiz indeferiu e determinou que essa situação, caso fosse de interesse do reclamante, deveria ser arguida pelo juízo por vias próprias. Pois bem, excelentes, na sentença, o pedido de reconhecimento do desvio de função foi afastado porque o reclamante não comprovou que uma instituição financeira que visa lucro e atua no mercado de consignação e pagamento não tinha atuado de forma ativa no mercado do Distrito Federal. O Banco Cacique, inclusive, fazia uso de empréstimos consignados do próprio TRT da 10ª região. Foi requerido, excelência, que as instituições que foram indicadas pelo reclamante fossem oficiadas para informar se realmente existiam contratos estabelecidos com o Banco Cacique Brasília. E todos esses pedidos foram indeferidos, foi manejado o recurso ordinário. O TRT, na oportunidade, ele afirmou que essa situação não deveria ser
tratada na seara trabalhista, que a ação trabalhista não deveria ser suspensa em razão da arguição de falso testemunho e que, caso essa prova sobreviesse, que seria utilizada por meios próprios. Pois bem, Excelência, o reclamante se dirigiu à Polícia Federal, fez uma denúncia de falso testemunho, a Polícia Federal oficiou todos os órgãos indicados pelo reclamante que atuavam junto com o Banco Cacique no mercado de empréstimo consignado exatamente no período reclamado. Com base no que foi apurado no inquérito da Polícia Federal, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público Federal pelo crime de falso testemunho por verificar-se que realmente a instituição financeira Banco Cacique atuou no mercado de Brasília no período reclamado. Ocorre, Excelência, que o acesso aos autos, o acesso a essa informação da denúncia, o reclamante ele não foi notificado a respeito da denúncia, não foi incluído na ação como terceiro interessado. O acesso aos autos, aos autos dessa ação criminal, que foi tido em novembro de 2015. Antes disso, não era possível trazer, por meio de uma ação rescisória, qualquer prova no sentido de elucidar a questão da atuação do Banco Cacique no mercado do Distrito Federal. Então, em razão das novas provas obtidas por meio do processo criminal, é que foi ajuizada a ação rescisória, utilizando-se salvo engano, o inciso 5º do artigo 966, que diz que a ação rescisória é possível, inclusive, para apresentar provas que foram colhidas após o trânsito julgado da ação, que é exatamente o caso em questão, aplicando-se, Excelência, o princípio da actionata, porque não era possível ao reclamante, e muito embora a questão seja óbvia, é muito difícil uma instituição financeira que atua no mercado de... Não é possível presumir que a instituição financeira que atua no mercado de empréstimo consignado deixe de atuar em Brasília, que é o maior mercado que existe no ramo de empréstimo consignado. E, com base nisso, Excelências, nós suscitamos não só a aplicação do princípio da actionata, mas também a aplicação do artigo 200 do Código Civil, que reconhece que fica suspensa a pretensão durante o transcurso do processo criminal para se apurar os atos criminais que foram tidos. Então, a ação rescisória, ela apresenta não só a falsidade a falsidade testemunhal, que foi comprovada por meio do inquérito da Polícia Federal, mas também o erro de fato tido pelo Tribunal Regional da 10ª Região, que, com cessa vênia, presumiu que, com base no depoimento de uma gerente geral de uma agência, que a instituição financeira não atuou no mercado de Brasília no período reclamado. Então, com base nessas razões, Excelências, nós pedimos pela procedência da ação do recurso ordinário para se reconhecer a procedência dos pedidos da ação rescisória e determinar a anulação dos atos do processo da reclamação trabalhista 390, desde o colhimento das provas testemunhais, ou então que seja feito o corte na sentença para que seja afastada a argumentação de inatividade da instituição financeira no período reclamado, ou, quando menos, seja de plano reconhecida a falsidade da prova e, com base nisso, seja garantido ao reclamante, hora recorrente, o pagamento da diferença pelo desvio de função. Obrigado, Excelência. Eminente relator. Senhor presidente, eu parti da ideia de que a acionata aqui, ela surge a partir do trânsito em julgado, ou seja, não tendo a parte recorrente interposto recurso, na época própria, contra a decisão referente ao pedido de diferenças salariais, teria, naquela época, transitado em julgado, ou seja, 2012, e que, ajuizada a ação rescisória somente em 2016, teria ocorrido, então, a decadência.
O doutor advogado, na sua sustentação brilhante, ele apresenta o argumento de que teria obtido posteriormente, por meio de processo criminal, etc., prova a qual ele não tinha acesso até então e que teria fundamentado ou justificado o eventual recurso, do qual não se valeu, pela ausência dessa prova. Eu peço a Vossa Excelência notas degravadas e eu vou retirar o processo de pauta para melhor exame dessa questão, porque, se assim for, há um distinguish. Não estou dizendo que vai levar a outro resultado, mas eu penso que deve ser melhor considerado. Até para ver se há algum provimento judicial suspendendo a contagem do prazo para a ação rescisória, que, conquanto não seja tão ortodoxo, mas é possível. E eu não vi. Exatamente. E eu não vi aqui nas peças que examinei, mas, ministro Haga, meus cumprimentos pela prudência com que Vossa Excelência imprime seus pronunciamentos e apreciação dessas questões que são, no fundo, intrincadas, né? Então, eu proclamo que o julgamento desse feito fica adiado para... Adiado ou Vossa Excelência quer retirar de pauta? Não retirar de pauta. Fica retirado de pauta a pedido do nobre ministro relator, após a sustentação oral, tendo em vista o voto inicial aqui proferido. Eu peço notas degravadas, inclusive, da sustentação. A Secretaria encaminhará notas degravadas, contemplando a sustentação oral promovida pelo doutor Cristiano Alves da Costa Silva. Está bem, doutor Cristiano? Voltará depois em nova pauta. Obrigado, Excelência. Está bem. Pregou-se o próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 8072, dígito 57, de 2011, em que são partes Nestor Becker e DuPont Distribuidora de Alimentos, LTDA. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide Miranda Arantes. Senhor presidente, recurso ordinário, ação rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, representante comercial, reconhecimento de vínculo de emprego, violação literal de lei, súmula 410 do TST e hipótese de sua incidência. Decisão recidenda em que rechaçada a declaração de vínculo de emprego e a repulsa no acordo recidendo da premissa fática alegada na petição inicial desta ação, no sentido da existência de vínculo de emprego, obsta o pedido de corte rescisório, pois sua apuração demandaria o revolvimento de fatos e provas do processo matriz. Procedimento esse que é vedado em ação rescisória, ajuizada com amparo no artigo 485, inciso 5, do Código de Processo Civil de 1973, e ainda a incidência da súmula 410 do TST. O meu voto, senhor presidente, no sentido de conhecer do recurso ordinário, mas no mérito negar-lhe provimento. Doutora Milene, que patrocina o recorrido. Bom dia, Excelência. Bom dia. Com procuração nos autos, pela recorrida, mantido o voto, apenas o registro da presença. Está bem. Registre a presença ilustre da doutora Milene de Lemos. Por enquanto, se houver divergência, daria a palavra a Vossa Excelência. Senhoras e senhores ministros, a divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra relatora, Adelaide Arantes. Doutora Adriana pode prosseguir no pregão. Relator Excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 80.081, dígito 06, de 2017, em que são partes Banco do Brasil, S.A., e Maria José Leal Barros de Bezerra. Tem a palavra nobre ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória interposto contra acórdão proferido pelo Egrégio 22º Regional. A discussão proposta envolve a rescisão de acórdão regional em que pronunciada a prescrição total da pretensão alusiva a anuênios.
A ação rescisória foi proposta com fundamento em violação dos artigos 444 e 468 da CLT. E o exame do acórdão regional rescindendo evidencia a ausência de pronunciamento da tese de mérito, da tese de fundo, em razão da pronúncia da própria prescrição nuclear. E, nesse sentido, a súmula 298 é explícita no seu item 1, no sentido de afirmar a impossibilidade, por ausência de pré-questionamento, ou melhor, de pronunciamento explícito, acerca das teses jurídicas fundadas nas transgressões legais. Se não há tese, não há campo possível para a pesquisa em torno da violação legal suscitada. E, nesse sentido, eu estou votando, presidente, pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para julgar improcedente o pedido de corte rescisório. Arbitro custas a cargo da autora, calculada sobre 40 mil valor da causa, no importe de R$ 800, de cujo pagamento fica isenta por quanto beneficiária da gratuidade da Justiça. E ainda, honorários advocatícios a cargo da autora, no importe de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do artigo 98, parágrafos e incisos do Código de Processo 2015. É esse o voto em síntese, presidente. Conhecimento e provimento. Para julgar improcedente a pretensão rescisória. Doutor Fabrício, advogado do recorrente. Se mantido, Excelência, apenas o registro da presença. Por enquanto, registre a presença de Vossa Excelência. Doutor Ricardo Quintas. Excelência, pelo recorrido, requer o juntado de subestabelecimento e peço a palavra. Deferida a juntada, conceda a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 10 minutos. Breves apontamentos, Excelência, porque aqui no caso, a matéria, na verdade, a declaração de prescrição pelo acórdão rescindendo se deu posteriormente à análise de fundo. Declarou-se que havia, portanto, uma superveniência de acordo coletivo em que o direito foi suprimido. Nós estamos tratando aqui da matéria já conhecida por este tribunal relacionado ao direito adquirido aos anuênios do Banco do Brasil. Então, declarou-se essa superveniência, sem se observar que, na verdade, aqui se tratava de um ato omissivo. Declarou-se a superveniência do acordo coletivo e, em razão disso, posteriormente, a prescrição. Vem a ação rescisória agora e, pela análise da questão de fundo, que, como dito, antecedeu a própria declaração da prescrição no acórdão rescindendo, pela questão de fundo, reconhece o seu direito, reconhece a existência de um ato omissivo, pelo qual não havia por que se declarar prescrição e declara-se o direito de fundo. Então, em razão disso, o reclamante, o autor da ação rescisória, entende ser possível a sua ação rescisória pela questão de fundo, conforme as violações apontadas nos artigos 444 e 468 da CLT, devendo não ser provido, em razão disso, o recurso ordinário do Banco. Também. Eminente relator. Senhor presidente, no voto transcrevo a íntegra da decisão rescindenda, no capítulo alusivo à prescrição, e estou abrindo aqui o acórdão do Tribunal Regional, na medida em que a minha transcrição pode ter sido parcial. Apesar disso, senhor presidente, na medida em que a decisão rescindenda pronuncia a prescrição, extingue o processo com resolução do mérito, a eventual inserção no acórdão de digressões alusivas à existência ou não do direito revela-se absolutamente impertinente, irrelevante, e diria mais, atécnica, com a máxima vênia. Mas, abrindo aqui o acórdão regional, que está a partir da folha da página 87 do arquivo digitalizado, o que posso observar... Só um instante, presidente, já estou chegando no mérito. É que o tema alusivo à prescrição foi examinado após o exame de questões preliminares e a Corte Regional não empreendeu qualquer exame em torno do fundo do direito. Quero crer que o ilustre advogado se equivocou na medida em que o acórdão recorrido o fez, mas não a decisão rescindenda. E, nesse sentido, a súmula 298 tem franca aplicação, inviabilizando por completo a pesquisa da transgressão aos artigos 444 e 468 da CLT, e por isso eu ratifico o voto já proferido. Muito bem. Senhoras e senhores ministros, dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Douglas Alencar. Pregou-se o próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 11.176, dígito 07, de 2012, em que são partes Henrique Antônio de Oliveira e Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Embratel. Tem a palavra, nobre ministro relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a sustentação é pelo recorrente, por isso eu esclareço que o acórdão recorrido foi proferido pelo Egrégio Primeiro Regional, no qual foram examinadas de forma analítica, detalhada, pormenorizada, todas as alegações produzidas em abono da pretensão rescisória. Nas razões recursais, no entanto, quanto à matéria de fundo, de maneira absolutamente sucinta, o autor, ora recorrente, apenas, aspas, reporta-se à exordial e à sua réplica, adotando os termos, fundamentos e requerimentos das aludidas peças como parte integrante do apelo para todos os fins de direito. Ao assim proceder, com a máxima vênia, desconsiderou o dever de dialeticidade inscrito no artigo 514.2 do CPC de 73, que regula a hipótese, inviabilizando a cognição pretendida desta Corte por imposição da súmula 422, item 1 deste tribunal. É esse o voto. Não conheço do recurso, perdão, presidente, eu estou conhecendo parcialmente do recurso no que diz respeito ao tema de fundo. Perdão novamente, presidente, são as férias. Sim. Eu estou não conhecendo o recurso no que diz respeito ao tema de fundo. Agora, há um segundo tema que nos é devolvido, que diz com indeferimento de produção de prova testemunhal, cerceamento do direito à dilação probatória e, portanto, eventual configuração de nulidade processual. No caso dos autos, a produção da prova requerida pelo autor não era imprescindível, com a máxima vênia. Se na ação rescisória, calcada em violação de lei, não se admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda, na linha da súmula 410, por maior razão, não se pode admitir prova nova produzida com o objetivo de retificar as circunstâncias que gravaram o curso da ação matriz. Não se pode confundir a ação rescisória como uma nova instância, uma nova etapa para a eventual adição de elementos de convicção que não foram oportunamente produzidos. Além disso, no que diz respeito à pretensão fundada em erro de fato, não se pode, igualmente, admitir a configuração ou a demonstração do erro de fato com a produção de prova testemunhal na instrução da própria ação rescisória. É confundir instâncias, cada qual com propósitos, finalidades, franquias e possibilidades processuais autônomas e inconfundíveis, o que afasta o vício de nulidade suscitado. Conheço do recurso, presidente, apenas parcialmente no que diz com a nulidade processual, não fazendo em relação ao tema de fundo, aplicando aqui a súmula 422, e quanto à parte conhecida, vinculada à nulidade, nego-lhe provimento. É esse o voto. Está bem. Doutor Álvaro. Bom dia, excelência. Senhor presidente, senhor relator, demais ministros, eminente representante do Ministério Público, propositalmente não se deu maior atenção ao aspecto de fundo, porque a questão recursal aqui mais importante para o autor, nesse caso, seria o problema da nulidade processual pelo cerceamento de defesa com relação à prova testemunhal. Data vênia do ministro relator, que eu compreendi, em tese, até concordo tecnicamente com tudo que foi dito, existem exceções que confirmam a regra. Nesse caso aí, eu peço vênia, inclusive, para a leitura de um acórdão aqui desta sessão, do ministro Guilherme Augusto Caputo, sobre ação rescisória, nulidade processual, prova testemunhal e indeferimento. Diz ele: a prova testemunhal relevante e pertinente requerida na ação rescisória, no afã de apurar a verdade real dos fatos controvertidos, indeferimento em procedência do pedido de rescisão, sob o fundamento de que inexistente prova do fato alegado, cerceamento de defesa, que a negativa de produção de prova acarretou patente prejuízo à parte. Também tem uma citação que foi feita no recurso acerca do cabimento nessa hipótese do ministro Coqueijo Costa, em sua obra
monumental, ação rescisória, onde ele também coloca, né, que os fatos, né, que se fundam a ação da petição inicial, contestação, dependerem de prova testemunhal ou exames periciais, o relator deverá delegar a competência para tanto, fazendo a convolução do julgamento em diligência. Nesse caso, é exatamente a hipótese, e aí eu vou pegar um voto recente aqui, que eu acabei de ouvir, da ministra Adelaide, onde ela, com muita precisão, muita clareza, estabelece que o juiz, apesar de ter o poder discricionário, ele pode errar, e erra. E é essa questão que aconteceu nesse processo. Embora eu não fosse o advogado na época, foi outro colega, ele, por sua vez, né, não impugnou em ata, né, não consignou protesto, mas o cliente dele, ao ser indagado sobre o horário de trabalho que ele fazia, disse: cumpre o horário é de tantas. Ele entendeu qual o horário de trabalho normal, o regimental que ele teria que trabalhar na empresa, e não o horário real. Então, não há como se aplicar a questão da confissão real que elidiria a pretensão com relação à prova testemunhal, e sim um entendimento equivocado do juiz, né, de primeira instância, que imediatamente julgou improcedente a ação, né? Por essa razão, o entendimento que a prova testemunhal, nessa ação rescisória, pode apurar a verdade real dos fatos. Eu acho que a Justiça do Trabalho, que inclusive veio a ser exemplo para os outros ramos do Poder Judiciário, é de sempre prevalecer o princípio da primazia da realidade, em todos os sentidos, e também nesse aspecto processual. Por isso, né, o resgate deste acórdão que citei do ministro Guilherme Caputo Bastos, em que ele fala exatamente isso: se a prova testemunhal na ação rescisória for importante para a parte poder provar o direito rescisório, ela é cabível, e o processo, se não foi deferida a prova, deve ser anulado. Então, por essa razão, entrando basicamente na questão da prova testemunhal, que foi cerceada o direito de defesa do autor da ação rescisória, espera o autor, né, ora recorrente, que, data vênia do voto do ministro relator, bastante técnico, por sinal, e merecedor de elogios, mas, apesar desse aspecto, por conta de não levar em consideração essa excepcionalidade que foi colocada, espera que seja dado provimento, né, ao recurso do autor, seja pela retificação do voto do relator nesse aspecto, ou seja, pela abertura de alguma divergência. É o que espera, com todo respeito, o autor. Eminente relator. Senhor presidente, eu cumprimento o advogado e peço vênia para ratificar o voto. O que pretende a parte, como foi esclarecido da tribuna, é imprimir à confissão real, apurada na fase de cognição originária, uma natureza diversa daquela que foi valorada pela Corte responsável pela prolação da decisão rescindenda. Não se pode produzir prova nesta etapa para suprir eventual descuido do advogado que estava na audiência e esqueceu-se de esclarecer que aquele seria o horário contratual e não efetivamente cumprido. Isso não configura violação legal, isso não caracteriza erro de fato. Por esse motivo, eu peço vênia e ratifico o voto proferido. Senhoras e senhores ministros, estamos esclarecidos? A divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Próximo. Relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 101.747, dígito 82, de 2016, em que são partes Confederação Brasileira de Futebol de Salão e Ney Pereira. Tem a palavra a nobre ministra Adelaide Miranda Arantes. Trata-se de recurso ordinário e mandato de segurança, arquivamento definitivo da ação originária e perda do objeto. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Nega provimento. Doutor Marcos Thiago.
Bom dia, Excelência. Bom dia, ilustres ministros, ministra relatora. Embora as decisões até então não tenham sido favoráveis à recorrente, entende a recorrente que, de fato, os requisitos foram preenchidos quando da interposição do mandado de segurança. Há uma razão. A recorrente é uma confederação que, embora se trate de uma confederação de futebol, não é uma confederação que ainda tem um aporte financeiro significativo que lhe permita promover, de fato, todos as suas demandas, né, que ela se encontra atualmente. O que aconteceu no caso foi que, entabulado um acordo na instância originária, não se discute, né, no caso, a incidência da contribuição previdenciária, mas insurge a recorrente em face da onerosidade excessiva que ela se viu, que ela entende ter ocasionado, né, a interposição, a ordem, né, na verdade, de bloqueio de seus ativos financeiros, o que não lhe permite, assim, se assim for permanecido, que ela, de fato, venha a continuar a dar prosseguimento nas suas atividades. O maior receio da recorrente, Excelência, é que a determinação de que os bloqueios se façam sobre toda a sua renda a impossibilitem de permanecer a realizar suas atividades, né? Inclusive, em mantendo a decisão, há o risco iminente de os próprios empregados atuais da recorrente se verem lesionados na medida que não terão sequer a oportunidade de receber o seu salário. Então, diante do entendimento da recorrente de que a execução ela se mostra de forma tão onerosa que não lhe permita honrar regularmente as suas atribuições, seja no pagamento dos seus funcionários, no custeio das suas atividades fins, inclusive isso atinge até a realização de outros torneios, né, de dar o suporte às federações, que ela entende e ela pugna a Vossa Excelência que lhe seja conferida a oportunidade de ela arcar, sim, com o pagamento da verba previdenciária, né, mas que lhe seja restringida esse pagamento à razão de 15%, em observância ao princípio da menor onerosidade possível ao executado. Esse é o requerimento da recorrente. Eminente ministra relatora. Senhor presidente, em rápidas palavras, eu não adentrei as questões suscitadas da tribuna, porque verifiquei em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, acerca da reclamação trabalhista 11.231.33/2015, que em 6/4 de 2017 o processo foi arquivado definitivamente. E é esta a razão pela qual está configurada a perda do objeto do mandato de segurança, ante a ausência de interesse jurídico a ser tutelado. A informação de que foi quitada a contribuição previdenciária, de que cuida o mandado de segurança, porque aqui houve um acordo e se determinou o pagamento da contribuição previdenciária. Creio que, em razão disso, é que se promoveu talvez o bloqueio de contas e no valor, não é, doutor? E daí o mandado de segurança para dizer que tem direito líquido e certo a pagar parcelado ou a não pagar sob pena de não cumprir suas obrigações a que foi instituída a federação, que, de fato, é um argumento muito curioso, mas respeitável. E agora a informação de que foi arquivada definitivamente a reclamação trabalhista originária, e é no seio dela em que se processa a execução. Mas o ministro Agra, que é especialista em direito previdenciário, né, quem sabe dê uma luz. É porque a ministra, eu estou aqui com o voto da ministra relatora, e que, de fato, isso aconteceu. Mas eu estou muito curioso sem essa informação. Tenho receio de se afirmar aqui a perda do objeto e não ter havido nem a quitação, nem o perdão eventual. Eu estou muito curioso. Mas a ministra relatora é quem tem a palavra
né? E se me for dado, eu provavelmente tenho que pedir vista regimental, porque eu preciso mesmo de uma orientação. É o que Vossa Excelência está no voto de Vossa Excelência, né? Se o ministro Agra quiser contribuir aí com... Ministro Agra, o que pensa Vossa Excelência? Eu peço vista regimental com notas degravadas de todas as manifestações. Sim. Eu fiquei muito atento à sustentação oral do doutor Marcos. Enfim, então, fica o ministro Agra, né, ministra Adelaide? Sim. Eu peço notas também. Proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do insistente pedido de vista regimental do ministro Alexandre Agra. Tá bem, ministro Agra? E assim, portanto, fica decidido, por enquanto. Tá bem, doutor Tiago? Pregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 125, dígito 46, de 2016, em que são partes Vanderleia Oliveira Menezes, de Alencar Peixoto e Itaú Unibanco S.A. Tem a palavra a nobre ministra relatora. Ação rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, acórdão do TRT que substituiu a sentença, pretensão de rescisão da sentença, pedido juridicamente impossível, incidência da súmula 192, inciso 3, do TST. Eu conheço do recurso ordinário e julgo extinto o processo em resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso 6, e parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 1973. Registro a presença ilustre do doutor Eli, né, que patrocina o banco recorrido, e indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência ministra Adelaide. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 181, dígito 79, de 2016, em que são partes CR, BS, SA e Claudemiro Nascimento Conceição. Tem a palavra do ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui, recurso ordinário interposto pelo impetrante, a decisão que denegou a segurança. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não conhecimento do recurso ordinário, cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, uma vez não atendido o requisito da motivação previsto no artigo 932, inciso 3, do CPC de 2015. No presente caso, senhor presidente, a recorrente não faz qualquer referência ao fundamento do acórdão recorrido, que foi a preclusão para a indicação de bens à penhora. Aqui a incidência da súmula 422, item 1 do TST. O voto segue no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Está bem. Bom, doutor Eli, eu lhe concedo a palavra. Não, senhor presidente, eu vou requerer... E faço muito prazer. Só o registro da presença. Só o registro? Isso. Registro a presença ilustre do doutor Eli Júnior. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Emanuel. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 100-116, dígito 06, de 2016, em que são partes Geraldo Gonzalez, Bruno e outros, e Companhia de Docas do Rio de Janeiro. Companhia de Docas. Estranho, né? Docas do Rio de Janeiro. Ah, não. Companhia Docas. Sim. Ok. Me assustou aqui. Tem a palavra o nobre ministro Emanuel. Senhor presidente, outro recurso ordinário interposto pelos autores, a decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório, prejudicial de mérito, suscitada em contrarrazões, decadência. A recorrida, senhor presidente, suscita em contrarrazões a decorrência do direito dos autores de ajuizarem a presente ação rescisória. Efetivamente, a decisão rescindenda transitou em julgado no dia 10 de fevereiro de 2014, uma segunda-feira, conforme reconhecem os próprios autores na inicial, com término em 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira. Como a presente ação rescisória foi interposta
interposta no dia 11 de fevereiro de 2016, quinta-feira, restou ultrapassado o prazo decadencial de 2 anos, previsto no artigo 495 do CPC de 73. O voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso 4 do CPC de 73. É o voto. Doutor Wagner, registra a presença? Vou sustentar, Excelência. Então, tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo de 10 minutos. Aqui eu estou anotando aqui que Vossa Excelência está bem. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo ministro, que entrego essa corte, excelentíssimo advogado, excelentíssima advogada, ilustríssimos serventuários, ilustríssimos serventuárias. Essa questão, se a companhia DOCS quisesse tratar, ela teria que tratar em recurso, porque ela já tinha sido tratada nas instâncias inferiores. Então, se ela quisesse tratar esse assunto, ela teria que ter recorrido, e ela não recorreu, ela apresentou contra-razões. A primeira questão seria essa, que a companhia DOCA já tinha arguído a decadência e essa matéria já tinha sido decidida pelo tribunal e não conhecia a decadência. Se ela quisesse tratar em sede de recurso, ela teria que tratar e fazer o recurso próprio dela. Bem, não recorreu. Em contra-razões, ela não pode tratar de um assunto que não trata do recurso, com todo o respeito. Respeito o voto, respeito a decisão, mas nosso entendimento seria nesse caso. Essa matéria teria que ser tratada em recurso próprio, não em sede. Em contra-razões, ela teria que contrarrazoar o que nós tratamos. Bem, fazer um breve relato aqui, só para se entender o que trata esse caso. A companhia DOCAS tinha um PUCS, que é o Plano Unificado de Cargos e Salários, até 2008. Em 2009, passou a ser o PCS, ou seja, o Plano de Cargos e Salários. O PUCS não permitia qualquer tipo de reajuste para uma categoria que não fosse dada a outra. Então, se tivesse um reajuste, todos teriam direito, independente da função que ocupasse. Já o PCS, a partir de 2009, não. Permitia reajuste salarial. Diferente, não tinha a obrigação da unificação, da uniformidade. Bem, antes de 2008, a companhia DOCS admitiu diversos empregados, e dentre eles guardas portuários. E dentre os guardas portuários, o que aconteceu? Deram cargo de chefia, mas não foi um cargo de chefia atuante por longo tempo, não. Cargos por pouco tempo. E o que passou a acontecer? Em vez de pagar esse cargo de chefia por gratificação, reajustou o salário dos guardas que estavam ocupando, naquele momento, uma posição de chefia. De imediato, pouco tempo depois, eles desocupavam o cargo e passaram a ocupar as suas funções de guarda portuário, junto com outros guardas portuários, só que o salário elevado. Por quê? Eles receberam reajuste salarial e não gratificação. Bem, primeira instância, se reconhece o PUCS, mas se julga segundo o PCS. Segunda instância, a mesma coisa. Bem, nós entramos com a rescisória, e o que aconteceu? Na rescisória, da mesma forma, só que na rescisória aí já teve um adentramento, né? Se tratou do PUCS, mas se julgou também conforme o PCS, só que falou o seguinte, que não se teria demonstrado qual foi a violação do PUCS, só pelo nome, é autoelucidativo. Está lá, o Plano Único de Cargos e Salários, que, além de diversas matérias, não trata dessa matéria de dizer que um pode ou não pode, porque como ele é único, a criação dele foi para ter a uniformidade. Então, dizer que não se mostrou o artigo ou o ato violado,
O próprio plano já diz plano único, não se pode dar. Com todo respeito, Vossa Excelência, o ministro, não pode se dar um reajuste a um ministro, não se dá ao outro. Tem 1 minuto para concluir, doutor. Então, essa é a questão. Em relação à decadência, é a matéria que nós entendemos que teria sido tratada em recurso próprio, não em contra-razões. E em relação à parte, né, do recurso que nós interpusemos, é referente que o PUCS, o próprio nome estabelece, Plano Único de Carga e Salário. Então, é isso. Espera os autores que seja reconhecido o direito para determinar ao tribunal que faça novo julgamento, conforme o PUCS, e não conforme o PCS. É isso que espera. Está bem. Eminente relator. Senhor presidente, apesar da combatividade do advogado, nós estamos em instância, aliás, isso aqui é matéria de ordem pública, nós estamos em instância ordinária. Nós podemos conhecer de ofício. E, senhor presidente, é incontroverso, senhor presidente, que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2014, não é? Conforme certidão de folhas 70 do sequencial número 3, e admitido pelos autores na própria inicial as folhas 4 da sequencial 3. No dia seguinte, iniciou-se o prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória, que é o artigo 485 do CPC de 1973, como bem sabe o advogado, com término no dia 10 de fevereiro de 2016, como admitem os próprios autores, folha 4 da sequencial número 3. Pedindo vênia ao advogado, senhor presidente, eu estou mantendo o voto. Senhoras e senhores ministros. Presidente. Pois não, ministro Lero. É uma situação bastante delicada essa, porque a rescisória foi ajuizada no dia 11 e a certidão do trânsito em julgado afirma que o prazo transcorreu no dia 10, o que, em tese, determinaria o início da contagem do prazo decadencial no dia subsequente. Como seria necessário, para melhor fundamentar minha convicção, presidente, o exame de peças dos autos, eu vou pedir vista regimental e trago na próxima sessão da STI 2. Então proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Lélio Bentes Corrêa. Pregou-se o próximo. Silêncio, obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ED-RO 10.310, dígito 37, de 2015, em que são partes José Carlos Ribeiro e Banco Santander Brasil S.A. Tem a palavra o nobre ministro relator. Presidente, só o sistema parece que travou aqui. Chegou agora aqui para mim, mas ele demorou um pouquinho mesmo. Acho que na presidência chega mais rápido. Sim, sim. O sistema tem medo da presidência. Não chegou? A doutora Adriana pode refazer esse São os declaratórios providos, se não me engano? São os embargos de declaração providos. Para estabelecer a suspensão da exigibilidade da verba honorária na forma legal? É esse o caso, não é? Eu posso ler para Vossa Excelência o dispositivo que Vossa Excelência me encaminhou. Encaminhou a todos nós, todos temos aqui. Conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrido réu, com isenção do recolhimento das custas, ficando suspenso por 5 anos a exigibilidade dos honorários advocatícios, e que aqui foi condenado, referentes à ação rescisória e à ação cautelar na forma dos artigos 11, parágrafo 2º da Lei 1060 de 50, 98, parágrafo 1º, inciso 6º, parágrafo 2º e 3º do CPC em vigência, em vigor, 2015.
Esse é o dispositivo que temos aqui. É esse o voto, presidente. É esse o voto? Estou acompanhando. Ah, sim. Ah, que bom. Que bom que Vossa Excelência já está acompanhando aí. Senhoras e senhores ministros, estou de acordo? Então, proclamo que a decisão é conforme o voto do nobre ministro relator Douglas Alencar. Pregou-se o próximo. Registra a presença do doutor Eli. Obrigado. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, processo ED-AR 5.222, dígito 70, de 2013, em que são parte Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e Petróleo Brasileiro, S.A. Petrobras. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Ramos. Obrigado, presidente. Senhores ministros, são os segundos embargos declaratórios. O acórdão principal foi da lavra do ministro Breno Medeiros. Foram opostos embargos tanto pelo sindicato como pela Petrobras. Já prestei os esclarecimentos no, então, agora, acórdão embargado. Faço novos esclarecimentos no que tange ao alcance da decisão, tanto para os trabalhadores em regime administrativo, regime de turnos ininterruptos e também regime de sobreaviso. Esclareço que, com o conhecimento do recurso de revista, houve o alcance aqui da matéria integral e, por isso, a minha proposta de voto é conhecer dos embargos, dar-lhes provimento para prestar esclarecimento, mas sem alteração do decidido. É como decido, Excelência. O ministro Alexandre vai me permitir. Eu não chamaria jamais essa de proposta de voto. Vossa Excelência votou. É um voto. Proposta de voto, o advogado pode não gostar. É proposta que submeto a... É uma proposta de solução, né? É um voto. Mas, ministro Alexandre, eu fiquei atento ao voto de Vossa Excelência e que conclui acolher os embargos para prestar esclarecimentos sem efeito modificativo. Exatamente. Não é isso? Está bem. Senhores ministros, estamos esclarecidos? Sem divergência? Então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Alexandre Ramos. Pregou-se o próximo. Sim. Ministro Lélio, peço a Vossa Excelência que assuma a presidência, porque tenho no qual haver meu impedimento. Pois não, presidente. Apregou-se. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo AIRO 448, dígito 81, de 2014, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Impedidos neste processo, excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira e Emanuel Pereira. Não houve sustentação. Tem a palavra o eminente ministro Vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator. Há voto convergente disponibilizado no sistema e a situação envolveria a aplicabilidade do parágrafo 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil ao processo de trabalho, matéria em relação à qual a jurisprudência desta Corte tem se mostrado refratária. Então, eu acompanho o voto condutor e peço juntada de voto convergente. Perfeito. Consulta se há divergência. Não havendo, a decisão é unânime nos termos do voto do eminente ministro relator, juntada de voto convergente deferida ao eminente ministro Vistor Douglas Alencar Rodrigues. Devolvo a presidência ao ministro Brito Pereira. Obrigado, ministro Lélio. Doutora Adriana, vamos prosseguir. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDRO 20.743, dígito 10, de 2014, em que são partes Jairo Freitas de Almeida e Banco do Brasil S.A. e outros. Tem a palavra o nobre ministro relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo e provendo os embargos apenas para prestar esclarecimentos. A parte busca considerações em razão de que o quarto regional, após pronunciar a decadência do direito de ação e extinguir o processo com resolução do mérito, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atribuído à causa. Este colegiado, por sua vez, negou o provimento ao recurso, com amparo na súmula 100, item 2 e 219, ambas desta Corte. Pretende o réu
a majoração da verba honorária sucumbencial e, em se tratando de rescisória de natureza essencialmente civil, a matéria alusiva aos honorários rege-se pela disciplina posta no Código de Processo Civil. No caso, porém, incidem as disposições do Código de 73, pois a publicação do acórdão em que julgada a causa na instância originária ocorreu em 3 de julho de 2015, ou seja, na vigência do velho Código, que afasta a possibilidade da majoração em razão da interposição de recurso. Portanto, conheço e provejo, sem efeito modificativo, apenas para esclarecimentos. Está bem. A dúvida, a divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator, registrando a presença ilustre do doutor Ricardo Quintas, que patrocina o embargante. Agora, há uma vista da ministra Malma, RO 355. Podemos apregoar, ministra Malma? Sim, são vários processos, senhor presidente. Então, vamos... Com a mesma matéria. Vamos com a mesma matéria deste? Então, tá bem. Vamos apregoar este e, em seguida, nós podemos até apregar os demais. Pode apregoar. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 355, dígito 70 de 2017, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira e Lélio Bentes Corrêa. Não houve sustentação. Tem a palavra a nobre ministra Malma. Senhor presidente, esse é o meu pedido de vistas em relação a este processo e mais outros que são da mesma matéria, deveu-se ao fato de que a SDI, no processo em que era impetrante a Tagide, administradora de consórcios limitada, nós acabamos por entender aqui que, por se tratar de empresa de consórcio, não poderia estar o patrimônio sujeito, né, à apreensão judicial, até porque também se estabeleceu um debate acerca da existência de uma cautelar, que foi uma concessão de uma cautelar que foi deferida aqui. Então, por esta razão, não poderia haver simplesmente a perda de objeto. Em relação a estes processos que estão em julgamento, eu só quero chamar a atenção que são impetrantes pessoas físicas, né, que é Maria Célia, José Figueiredo, Fernando, Severa, e aponta projetos de engenharia limitada e outros. Eles não são, embora integrantes do mesmo grupo, não são administradores de consórcio, né, porque um dos motivos que nós os consociados são integrantes do grupo. Sim. E mais a outra questão, a distinção que se faz em relação a outro processo que julgado, que aqui não houve deferimento de medida cautelar. Então, por essas razões, eu vou, neste e nos demais, eu estou acompanhando integralmente a nobre relatora, uma vez no sentido de que a sentença prolatada na reclamatória fez perder o objeto das ações mandamentais em julgamento. Estou falando nestes casos aqui, embora no outro processo nós tenhamos entendido de forma diferente. Tá bem. Então, Vossa Excelência, que tem vista de todos eles, lembra que o voto da ministra relatora, nos demais, é idêntico ao deste? Sim. Está bem. Então, indago se há alguma divergência, porque até aqui realmente não há divergência. Ministro Emanuel, era sobre esses que Vossa Excelência estava chamando a atenção? Era, senhor presidente, apenas porque o ministro Agra tem um processo que me pareceu idêntico, onde a decisão nossa foi contrária. Perfeito. A que está sendo, e o ministro Agra está trazida, ali. Eu lembrei o ministro Agra. Ótimo. O ministro Agra está ali de microfone. Ditado que o microfone em punho, eu concedo a palavra. É que o ministro Emanuel havia chamado a atenção e eu, por isso, pedi à sua excelência que me esclarecesse o que se tratava. Tem a palavra Vossa Excelência, ministro Agra. Senhor presidente, pelo exame que eu fiz aqui, perfunctório, me parece que a ministra Maria Helena ela tem toda a razão, inclusive porque a Tagide, nesses processos, são 6, ela figura até como recorrida, nem como recorrente. De qualquer maneira, eu acho que é prudente, nesse caso, eu pedir vista desses 6 processos. Então, eu peço vista desses 6 processos para
Não para a conferência do que a ministra fez, lógico, não é o caso, mas apenas para eu poder para que Vossa Excelência se ter inteire mais segurança na ter decisão. mais tempo. Tá bem, então, vamos tratar deste aqui. Proclamo que esse feito o julgamento desse feito fica adiado em razão da vista regimental formulada pedido formulado pelo ministro Agra. Então, agora nós vamos chamar os demais para, de uma vez só, já atribuir a vista regimental a Vossa Excelência. Pois não. Tá bem? Pregou-se os remanescentes que tratam do mesmo tema. Processos RO 360, dígito 92 de 2017, RO 421, dígito 50 de 2017, RO 628, dígito 49 de 2017, RO 647, dígito 55 de 2017 e o processo RO 648, dígito 40 de 2017. Bom, são 5 processos mais. Não é isso? Ministra Malma reedita o seu voto, acompanhando a nobre ministra relatora em cada um destes, né, ministra Malma? Sim, cada um deles convergindo com a relatora. Tá bem. E o ministro Agra pede vista regimental, portanto. Então, proclamo que esses 5 feitos que acabam de ser apregoados fica o seu julgamento suspenso, em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Agra, após o voto da ministra Malma, que os trouxe e neles já proferiu seu voto, acompanhando a nobre ministra relatora. Me permite só um rápido esclarecimento, o ministro Agra vai ficar com vista, é que nesses processos, as partes recorrentes desse processo, elas não são consorciadas. A ministra Malma. Elas não são consorciadas, elas são integrantes de grupo econômico. Está bem. É hipótese diferente do outro. Está bem. Então, assim, portanto, se decide. Estão suspensos em razão da vista regimental, mas já consignado o voto proferido pela ministra Malma. O que tem mais? Bom, lamento não ter mais nenhum processo em condições de julgamento nessa manhã. Portanto, cabe-me, ao agradecer a contribuição de todos, declarar encerrada a sessão.